ajeitar aqui a câmera para a gente fazer um videozinho aqui bem interessante. Ok, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Show, bacana. Pessoal, quero fazer um vídeo, né, sobre um livro chamado Deus um Delírio, né, de Richard Dawkins, né. Me pediram para me fazer um comentário sobre esse livro. Eu quero trazer a minha perspectiva sobre o que Richard Dawkins falou. Inclusive, eu tenho um exemplar da Bíblia aqui. Eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que eu gosto muito. E muitas pessoas dizem que Richard Dawkins ele fez uma crítica sobre a Bíblia, né? E trouxe uma perspectiva que Deus é um delírio, tá? Eu já li o livro inteiro de Richard Dawkins e eu não enxerguei isso. Richard Dawkins ele não fez uma crítica da Bíblia. Aliás, ele até citou algumas críticas da Bíblia, mas ele trouxe uma perspectiva da Bíblia, né, de uma forma é, no caso que ele teve uma influência denominacional sobre a Bíblia. Porque se ele conhecesse a forma objetiva que a Bíblia traz, né, ele não tinha feito as críticas, no caso, as citações que ele trouxe. Na realidade, esse livro de Richard Dawkins, Deus no Delírio, né, em inglês ele é chamado de God Delusion, né, ele quis dizer que crer em Deus se torna um transtorno psiquiátrico. Eu comecei a ler o prefácio do livro dele, ele começa a fazer um certo suspense ali para se ler o livro. Ele fala: se você não quer perder a sua fé, não lê esse livro, porque quando você terminar de ler esse livro, você vai perder a sua fé. E realmente, muitas pessoas que não têm conhecimento teológico, ou até mesmo pessoas que não têm conhecimento filosófico, ou a mente mais fraca que lê esse livro de Richard Dawkins, com certeza ele vai perder a fé, e até mesmo se tornar um ateu como ele é, né? Mas o que eu quero trazer aqui e o que eu concordei com Richard Dawkins? A crítica de Richard Dawkins referente a Deus, eu vi que ele critica mais a religião do que o Deus em si, né? Porque, na realidade, cada religião tem o seu Deus, né? As pessoas falam que Deus... Geralmente você pega uma pessoa típica e fala que Deus é um só, e você observa que Deus, ele não... se você falar que Deus é um só, por que tem tanta divergência o entendimento sobre esse Deus? Né? Que é bem interessante. E Richard Dawkins ele começa a pegar as principais religiões monoteístas aí, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, né? Até mesmo o espiritismo, ele começa a fazer uma crítica sobre essas religiões, né? E traz perspectivas dizendo que todo mundo nasce ateu e os nossos pais que nos incentivam a não ser ateu. Entre aspas, eu concordo com ele, né? Nós somos influenciados segundo a cosmovisão religiosa que fazemos parte. Mas eu pastor Kerst, eu tenho uma autocrítica sobre a religião, a palavra religião. Por quê? Apesar de fazer parte do cristianismo, apesar do cristianismo fazer parte da minha vida, apesar dos conceitos judaicos do cristianismo, né, fazer parte da minha vida, eu sou um grande crítico da religião. Eu vou utilizar até uma frase do rabino Joseph Shula, né, que Shula diz que a maior inimiga da fé chama-se religião, e é verdade. Então, ou seja, eu vi que a principal crítica sobre Deus que Richard Dawkins traz, tá, não é referente às escrituras, mas sim à religião, né? Porque ele começou a ver o fundamentalismo religioso que imperou na Igreja Católica na Idade Média, fez uma autocrítica em cima disso. O fundamentalismo religioso no islamismo, ele também fez uma autocrítica em cima disso. E o fundamentalismo religioso também no protestantismo, tá? Para quem não sabe, os protestantes também mataram pessoas na Inquisição, como Miguel Servetos, e até houve, aproximadamente nos 150 anos de Reforma Protestante, houve uma perseguição dos reformistas conservadores a perseguir os reformistas radicais, né?
que era uma classe que queria mais se desvincular da Igreja Católica. Porque a reforma, na realidade, ela nunca se desvinculou das doutrinas católicas, ela simplesmente reformou as doutrinas católicas. E teve algumas. Os reformistas radicais, eles queriam. Eles não estavam preocupados apenas em reformar dogmas católicos, mas restaurar, né, o cristianismo no sentido de moldes do primeiro século. Tem até um médico que foi morto por Calvino, chamado Miguel Servetos, né, na Idade Média. Ele era um médico e ele escreveu um livro chamado Restauração ao Cristianismo, porque ele entendia que a fé cristã ela precisava ser restaurada e não reformada. Não concordo com tudo que Servetos escreveu na literatura dele, mas tem muitas coisas que ele escreveu que faz sentido, que eu creio também na questão de restaurar, no caso, a fé. E por que eu digo que, no caso, concordando com o Rabino Shula, que a maior inimiga da fé chama-se religião? Para a gente entrar no denominador comum aqui e ser mais objetivo, eu vou trazer uma frase, né, do Dr. Lizorkin Eisenberg, né, que ele fala sobre a questão de identidade. Né? Ele traz uma frase bem interessante que eu gravei aqui da minha mente, que diz assim: identidade e autodefinição são fatores, né, poderosos que nos influenciam na visão de mundo, tá? Se nós nos identificamos com um grupo ou se afastamos de outro grupo, isso define os nossos valores e nos coloca em uma trajetória para o nosso comportamento, tá? Então, ou seja, o grupo que você se identifica vai automaticamente definir o seu comportamento e vai realmente trazer uma trajetória para você. Então, por exemplo, como um discípulo de Cristo, né? Como eu posso dizer que eu sou no caso, um cristão, porque essa palavra significa seguidores de Cristo, apesar dela ter sofrido algo ruim pejorativo, né? Porque nem todos que se dizem seguidores de Cristo seguem a Cristo. Isso é uma realidade. Mas eu vou começar no caso de uma crítica da onde eu tirei a minha fé, que é do cristianismo. O próprio cristianismo, eu como um discípulo de Cristo, eu estudando o cristianismo histórico, eu vejo falhas. E assim, o cristianismo como sistema religioso, ele é muito falho. Tá? Por isso que eu não vejo, eu tento me desvincular da religião. Por quê? O cristianismo como sistema religioso, ele define que a igreja é o fim e não um meio de te levar a Deus. Tá? E esse não é só o mal, esse tipo de circunstâncias não aflige apenas o cristianismo, mas também o judaísmo, o espiritismo, né, o mormonismo e também o protestantismo também, ele vai trabalhar dessa forma, vai ver a igreja como um fim, não como um meio de te levar a Deus. Se nós temos a nossa religião, ou se eu sou um espírita e eu vejo as doutrinas de Allan Kardec como a minha religião, tá? Eu não vou ter ali um meio de me levar a um suposto Deus, mas eu vou ter ali um fim. Por quê? Porque eu vou entender Deus segundo a cosmovisão de Allan Kardec. Aqui, passando uma perspectiva. Se eu sou um católico, tá? Eu vou ter que entender a Bíblia segundo o que os papas dizem para mim, mas não segundo o que a Bíblia diz. Lembrando também que Allan Kardec, ele teve contato com o protestantismo, né? Ele era um protestante que trouxe um sincretismo para, no caso, para a fé dele. Ele trouxe o que? A necromancia para o cristianismo. Então, por exemplo, aqui na minha biblioteca eu tenho um livro de Evangelho segundo Allan Kardec, que eu já li inteiro também. E o Evangelho segundo Allan Kardec, eu vejo um sincretismo religioso entre cristianismo, né, e espiritismo, assim dizendo. Né? Eu posso dizer sincretismo entre espiritismo e no caso, e cristianismo. Quando eu pego a fé católica, eu vejo
também sincretismos religiosos, né? Com base da antiga Babilônia, com base romanista. Quando eu pego o próprio protestantismo, a qual eu nasci, cresci, tá? Eu vejo também sincretismos religiosos, né? Quando eu pego, por exemplo, a fé ubandista, eu vejo também um sincretismo religioso. Então, por exemplo, toda religião ela vai ser inimiga da fé. Por quê? Porque, na minha opinião, as religiões elas não apresentam uma fé racional, uma fé sólida em um Deus único e criador. A palavra religião, que vem do latim religare, significa o que te religa, né? Então, por exemplo, a função das religiões, e que com suas diversas doutrinas, é te religar a Deus, né? Só que, concordando com Richard Dawkins, né, a questão das religiões, ela vai trazer muitas vezes na mente das pessoas não uma fé racional, mas sim um transtorno psiquiátrico. Por quê? Porque faz de algo que é porque algo que é para ser objetivo é interpretado de uma forma subjetiva, tá? E ao interpretar algo de uma forma subjetiva, isso vai trazer o quê? Doutrinas estranhas, tá? Que vai trazer o quê? Uma fé manca, não uma fé sólida, uma fé que traz uma razão correta, porque a fé que traz uma razão correta, ela vai trazer pessoas convertidas. E nem sempre a pessoa que tem um comportamento bom, nem sempre a pessoa que tem um comportamento exemplar, tem uma fé correta. E nem sempre a pessoa que está numa fé mais correta tem um comportamento bom. É bem interessante isso, entendeu? Já estou indo lá. Tá? Então, ou seja, é bem interessante essas perspectivas que nós estamos passando, por quê? Porque a religião, ela, ela traz, ela forma pessoas convencidas de algo e não convertidas. Isso é bem interessante. Então, por exemplo, eu conheço ateus que não creem em Deus, mas têm uma vida mais exemplar e sóbria e equilibrada do que muitos cristãos. Família amorosa, não tem adultério, não tem promiscuidade. Até o Rabino Shula usa uma frase bem interessante que até os incrédulos foram abençoados com a palavra de Deus, né? Porque muitos seguem a conceitos judaicos do cristianismo sem ser judeu ou sem ser um cristão. Mas tem os princípios e parâmetros que foram estabelecidos por essas, é, no caso, religiões ou perspectivas. Então é bem interessante que Richard Dawkins ele vai trazer, ele vai pegar a questão do fundamentalismo religioso e vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a criticar o fundamentalismo religioso e ele vai começar a entender as escrituras através do fundamentalismo. Isso é um erro muito grande. Por quê? Porque com certeza vai ter falhas, né? Quando você pega os textos bíblicos, apesar de essa Bíblia aqui é uma Bíblia católica que eu gosto muito, que é a tradução de Jerusalém, tá? E ela tem uma tradução muito boa, por quê? Porque ela foi traduzida por vários eruditos, né? Então ela não tem uma tradução tendenciosa, né? Então, apesar que eu não estou preso em tradução, porque graças ao Eterno eu consigo ler tanto em grego ou hebraico. Então eu não estou preso às traduções bíblicas. Mas quem não sabe o grego ou o hebraico tem que ler em português, vai ter que pegar uma tradução boa para até mesmo não ter uma tendência. Então, por exemplo, desde quando eu me conheço como um servo de Deus, um servo que serve a Cristo, né? Eu aprendi a ler a Bíblia segundo o intento lectores da denominação a qual eu cresci, tá? E como eu me tornei um estudioso das Escrituras, eu vi que nem tudo que a denominação que eu cresci ensinava estava certo. Muitas coisas era dogma, até mesmo do doutrinas religiosas. Por exemplo, como que um dogma, uma religião se torna um transtorno psiquiátrico? Esses dias a pessoa me enviou um vídeo de um líder de uma denominação histórica criticando os seus membros, dizendo que quem usasse barba não poderia estar tocando na igreja. Ou seja,
que bases, o que que uma barba vai influenciar no interior de uma pessoa, né? E até mesmo a pessoa fala que a barba é algo ruim, mas a própria Bíblia ensina na Torá, lá em Levítico, que seria algo. Deus se agrada do homem ter barba. Então, ou seja, a pessoa muitas vezes ela acaba tendo a fé numa Bíblia, mas vai contra o que o autor dessa Bíblia ensina, que é bem interessante. Por que, que eu adotei o cristianismo, entre aspas, como fé? Né? Por que, que eu falo cristianismo, entre aspas? Porque quando eu falo cristianismo, tá, engloba catolicismo, engloba protestantismo, engloba anglicanismo, engloba a igreja siríaca, engloba a igreja ortodoxa russa, engloba várias outras igrejas e outras várias denominações. Quando eu falo que eu sou um cristão, é porque eu sigo a Cristo, mas, por exemplo, eu discordo de várias doutrinas religiosas, porque eu vejo que muitas doutrinas religiosas, elas acabam afastando as pessoas de conhecer a Deus. E muitas vezes o que eu vejo que me deixa triste, e até mesmo eu sou obrigado a concordar com o ateu Richard Dawkins, e até concordar com o deboche dele, né, de falar que a fé em Deus se torna um transtorno psiquiátrico, é porque as pessoas muitas vezes seguem algo que elas nem conhecem. Pergunta para um seguidor das Escrituras qual que é o nome do Deus verdadeiro. Ninguém sabe. Qual que é o nome do Pai de Jesus? Ninguém sabe. Uma que muitas Bíblias não traz a transliteração mais correta, tá? E muitos pastores nem sabem, nem ensina isso. Balemar, você vai ouvir falar sobre o tetragrama nas faculdades teológicas que você faz aí. Malemar, você vai ouvir falar sobre isso. Então, é uma perspectiva bem interessante que eu quero trazer para vocês. Por quê? Porque Richard Dawkins, a crítica dele, eu vi, não é nem sobre a Bíblia, é mais sobre a questão religiosa. E eu concordo com ele. Li o livro inteiro, não virei um ateu, porque eu tenho uma mente pensante, mas as pessoas que não têm a mente pensante, muitas vezes, vai ver que ele está correto, quando ele, no caso, quando ele faz a crítica sobre as religiões e até mesmo o poder de persuasão sobre crianças e jovens, que é feito, e ele vai discordar. Agora, quando você passa a Bíblia de uma forma objetiva, com a questão de propósito objetivo dela para as pessoas elas vão ver que é uma fé racional, tá? E quando eu falo de fé racional, é uma fé que tem fundamento, tá? Porque a palavra racional em grego é logike, né? E até, por exemplo, o apóstolo Paulo ensina aos romanos a ter uma fé racional, um logikelatreia em grego, né? Uma liturgia, uma racionalidade de culto a Deus. Você entender os significados e os propósitos objetivos. E por que que eu escolhi a fé no Deus de Israel? Por que que eu acho a fé do Deus de Israel uma fé verdadeira e sólida? Porque eu tenho um livro aqui chamado Teologia das Religiões. Eu não sou muito de gravar o nome dos autores aqui. Ele está perdido por aqui. Chamado Teologia das Religiões. E explica sobre todas as religiões conhecidas no mundo, né? E todas as religiões, eu vejo que as religiões é um esforço do homem querendo buscar Deus, conhecer Deus. As religiões passam isso. A fé da Bíblia, eu acho ela uma fé diferente pelo fato dela, do Deus Criador, buscar um relacionamento com o homem, tá? E as outras fé, e os outros deuses das outras religiões que eu pude observar, eles estão restritos ao cosmo. E o Deus da Bíblia, ele está além do cosmo, porque o cosmo ele é um conceito fechado. Se um Deus soberano e criador faz parte de um conceito fechado, ele não é Deus soberano. Ele está restrito a esse conceito fechado. Mas se ele está fora desse conceito fechado, tá? Ele é o criador das doutrinas que regem esse conceito fechado. Isso é bem interessante nós observarmos, porque eu só consegui, das literaturas que eu já li, eu só vi o Deus da Bíblia
além de um conceito fechado. Por quê? A palavra ciência, a palavra ciência significa conhecimento dentro de um sistema. Ciência, a palavra ciência significa isso. Então, por exemplo, se eu falo que eu creio em um Deus que está restrito a um sistema, que está condicionado dentro de um sistema, esse Deus não é Deus soberano. Mas se eu creio em um Deus que rege o sistema, que criou esse, esse sistema e traz esse conhecimento dentro de um sistema, aí sim eu tenho a visão de um Deus único e criador. E o Deus da Bíblia, na minha opinião, ele passa esses conceitos. A grande problemática é o quê? Eu não critico só o catolicismo histórico, mas eu critico também o protestantismo histórico também, que errou bastante. E critico também outras religiões também, que distorceram o que é Deus para as pessoas. Porque a palavra Deus, né, ela vem de uma palavra hebraica chamada Elohim, né? E essa palavra Elohim, ela vem do vocábulo El, em hebraico, que significa força que conduz. Deus é uma força condutora que está além do cosmo, que criou o cosmo, mas se manifesta através de um ser chamado Jesus Cristo, que é a sua própria razão, que é o seu próprio fundamento. É uma forma dele se comunicar conosco sem nos consumir vivo. Por quê? Se a minha mão aqui é o cosmo e o que criou a minha mão está fora do cosmo e é maior que o cosmo, ela não vai caber aqui dentro da minha mão. Para ela caber aqui dentro, ela tem que tirar um pedacinho dela para entrar aqui no cosmo, para nos ensinar como andar dentro desse sistema que eu fiz. Então é bem interessante isso, porque quando eu passo Deus de uma forma mais racional para as pessoas, você vai ter uma fé racional. Porque se a sua fé não for racional, simplesmente você vai ter uma fé de fideísmo, fé de doutrinas religiosas. É uma fé que vai convencer você de algo, mas não vai converter você verdadeiramente. E você sempre vai estar buscando algo porque você sempre vai sentir um vazio dentro de você, tá? E esse vazio não está restrito só em outras religiões, está restrito dentro do próprio cristianismo mesmo. E quando eu falo dentro do próprio, no caso, cristianismo, eu me refiro não só à Igreja Católica, mas à Igreja Protestante também, porque a Igreja Protestante ela também tem muitas falhas nessa perspectiva. Então é bem interessante que para mim ser considerado um protestante, eu tenho que crer nos primeiros três concílios, né? Concílio de Nicéia de 325, Concílio de Constantinopla de 380 e no Concílio de Éfeso de 425. Para mim ser considerado protestante, eu tenho que crer nesses três concílios desenvolvidos por padres católicos. Quando eu falo padres católicos, não é da Igreja Católica Apostólica Romana, porque a Igreja Católica Apostólica Romana não tinha sido difundida como sistema religioso ainda, mas de uma igreja proto-católica apostólica romana, assim dizendo. E esses padres católicos, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, arqueologicamente, filologicamente, da questão literária, e decidir o que é Deus para você. E se você não pensar dessa forma, você não pode ser considerado um cristão. Isso é errado. E para você ser considerado um católico apostólico romano, um católico apostólico ortodoxo grego, você precisa crer nos primeiros 8 concílios, né? Então, ou seja, que Deus pequeno é esse? Que Deus delirante é esse que está restrito a uma placa denominacional? Que Deus pequeno é esse que está restrito apenas a uma denominação? Eu faço parte, sim, de uma denominação que faz parte do cristianismo, mas eu sou uma denominação que eu não sou perfeito, mas eu busco, né, explicar as escrituras de uma forma livre. Quando eu falo livre, não estou falando de libertinagem. Quando eu falo livre, eu falo é, sem estar preso a dogmas doutrinários denominacional, mas ensinar a Bíblia segundo o seu sistema objetivo que Deus quis passar para nós. Isso seria o mais importante. Porque eu entendo que quando eu ensino as pessoas de uma forma objetiva as escrituras, eu não vou ter pessoas convencidas de algo, mas eu vou ter pessoas convertidas. Pessoas que vão ter a fé certa e as obras certas. Uma vez uma pessoa falou assim para mim assim:
os espíritas têm obras mortas. Eu falei, os espíritas não têm obras mortas. As obras deles são mais vivas que a sua que não faz. Porque se você pegar os espíritas em referente às obras e os evangélicos, os espíritas dão baile nas igrejas evangélicas em obras, de ajudar o próximo. Aí o pessoal fala assim: mas é uma fé morta, mas as obras sem a fé também é morta. Se você tem fé, mas não tem as obras dessa fé, a sua fé também é morta. Então, se você fala que as obras dos espíritas são mortas, porque eles entendem Deus de uma perspectiva, na minha opinião, errada, e eu falo isso com todo respeito, a sua fé também é morta, porque você não tem as obras que eles têm. Então, ou seja, nós temos que ter uma mente pensante e raciocinar nessas perspectivas, por quê? Porque o que o ateu Richard Dawkins falou é algo verdadeiro e verídico. Para muitas pessoas, hoje em dia, infelizmente, tá? Deus se tornou um transtorno psiquiátrico, um delírio. Por quê? Por seguir algo que não sabe o que é. Qualquer coisa que a pessoa fala, acredita, não pesquisa, não busca experiências com Deus para saber se aquilo é verídico ou não. Qualquer coisa que fala, aceita. E um detalhe para você ver que para muitas pessoas Deus é um transtorno, no caso, psiquiátrico. Porque a Bíblia, ela ensina você buscar um sacerdote que representa a Deus ali para você, para te ensinar, para você aprender sobre Deus e aplicar na tua vida. As pessoas não vão para a igreja hoje para aprender sobre Deus e aplicar na tua vida. Elas vão para a igreja hoje para saber o que esse Deus, que parece mais um gênio da lâmpada, pode lhe proporcionar, né? E não pelo que ele é, tá? E só isso daqui já é algo antibíblico, tá? Então pense nessa reflexão. Então essa é a minha perspectiva. É uma perspectiva breve, tinha muitas coisas para falar sobre o livro de Richard Dawkins, mas eu coloquei onde eu concordei com esse ateu, porque ele não fez uma crítica da Bíblia em si, tá? Ele criticou a Bíblia dentro de um intento lectores de viés religioso, mas ele fez uma crítica da religião e eu concordo com ele. A religião é a maior inimiga da fé, infelizmente, porque pessoas religiosas são pessoas convencidas de uma doutrina que ela acha que está certo e não convertidas a Deus, porque você ser convertido ao Deus criador dos céus e da terra, você se torna uma pessoa equilibrada, né? Vou falar uma linguagem que os espíritas gostam muito de usar, tá? Mas não interprete como heresia o que eu vou falar. Elevação. Eu creio na elevação espiritual. Cristo, ele tem que elevar você espiritualmente no padrão de um varão quase perfeito. Se você falou que você aceita Cristo e você não é elevado espiritualmente de enxergar o seu próximo como um ser que é imagem e semelhança de Deus, tratar ele bem, ser uma pessoa amistosa com as pessoas, amar o próximo como a ti mesmo, praticar boas obras, que isso faz parte da fé. Se você não faz isso, infelizmente você não segue Cristo. Isso é importante você entender, tá? Mas se você faz isso e entende a fé de uma forma errônea, você também não segue Cristo. Então é importante nós entendermos isso. Então, por exemplo, talvez o Deus que foi passado para Richard Dawkins é um Deus delirante. É um Deus que sofre de transtorno, no caso, psiquiátrico e passa esses transtornos para as pessoas. Mas o Deus da Bíblia que eu creio e conheço é um Deus que está acima disso. Amém? Essa é a minha reflexão, tá? Que o Eterno possa abençoar a tua vida aí, tá ok? E que possa servir de edificação essa mensagem para vocês aí, tá ok? Eu agradeço aí.